demais presentes neste teatro, você também que está nas unidades da PUC Minas, você que acompanha a gente pelo PUC Minas Lives, boa noite, seja bem-vindo à PUC Minas, sejam todos bem-vindos ao ICEI, ICEG Meeting, segundo semestre de 2023. Acho que agora vai dar certo. O tema de nossa conferência será o novo papel da empresa e do líder no século XXI. Será proferida pelo professor Dr. Antônio Batista da Silva Júnior, que é presidente executivo da Fundação Dom Cabral, hoje considerada entre as 7 melhores escolas de negócios do mundo, segundo o Financial Times de 2023. Permitam que eu vou tentar trocar de microfone. Acho que agora está ok, um pouquinho melhor. Gente, antes de iniciarmos aqui os trabalhos, alguns avisos, eu lembro a todos que serão emitidos certificados, né, para todos que fizeram inscrição, bacana, através da plataforma do Simpla e que realizaram um check-in na entrada deste teatro. Para quem está acompanhando pela PUC Minas Lives, nós vamos publicar um formulário para que você faça, né, o check-in na plataforma, né, do Google Forms. Mais uma vez lembrando, caso você não tenha feito check-in, no final do evento nos procure na entrada deste auditório para que você registre a presença e o certificado posteriormente será enviado para o seu e-mail. Outra vez importante, gente, nós teremos aula no segundo horário. Bacana, combinado? Todo mundo de volta para a sala depois. E para abertura, né, para a gente abrir aqui com chave de ouro deste evento, eu tenho a honra, já está aqui no palco, o Coral PUC Minas, que é composto por alunos, funcionários e professores, e é regido, né, pelo maestro, que está aqui, maestro e pianista Daniel Augusto. Vamos recebê-los aqui com uma salva de palmas para a apresentação. Boa noite. Obrigado pelo convite, para estarmos aqui hoje com vocês. Faremos na apresentação, primeiro, o Baião de Niná, de Edino Krieger. Na sequência, Pátria Minas, de Marcos Viana. Em seguida, When You Wish Upon a Star, tema bem conhecido, virou um hino da Disney, originalmente é da trilha sonora do filme Pinóquio. E, por último, Nunca Pare de Sonhar, Sementes do Amanhã, de Gonzaguinha. Obrigado mais uma vez.
Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, quem chegou agora ao ICEG Meeting 2023. Mais uma vez, reforçando, quem fez a inscrição pelo Simpla, não esqueça de fazer o check-in ao término do evento. E você que acompanha, né, a transmissão pelo PUC Minas Lives, tem um formulário no chat para você fazer o check-in e validar a sua presença. Deixa eu fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiro, o nosso maestro e pianista Daniel Augusto e também o coral da PUC Minas pela brilhante apresentação. Todos nós queríamos mais um pouquinho, mas gostaríamos de agradecê-los. Agradecer também o professor Marco Antônio Pereira, que também é diretor da Consultar Soluções Empresariais, que patrocina também este evento. Agradecer também aqui as meninas do NAI, o NAI, o Núcleo de Apoio e Inclusão, a Mariana Moura e a Maria Aparecida. Falei certo, né, meninas? Bacana. São as intérpretes de Libras que nos dão apoio também neste evento. Agora convido aqui ao palco o diretor do ICEG Escola de Negócios, professor José Schecker Neto. Salva de palmas também. Convido também o professor Sandro Jerônimo, coordenador do curso de Engenharia de Computação, representando aqui neste evento o ICEI, nosso grande parceiro na realização deste evento. Com a palavra, professor Schecker. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês neste momento. Me ouvem bem? Esse é um momento muito especial para todos nós, do ICEG, Escola de Negócios, e também do ICEI, porque esse é um momento que nós procuramos trazer aqui, não só para os nossos alunos, mas para a comunidade universitária, um pouquinho daquilo que expressa a fronteira do conhecimento da área que nós aqui representamos. Então, para nós, esse é um momento que se enche assim, de expectativas, porque toda vez a gente se pega quem traremos a cada novo semestre para aqui poder ser ou trazer a melhor palavra na fronteira do conhecimento e da produção científica em nossas áreas de conhecimento. Então, o ICEG Meeting ele vem ao longo dessa jornada propondo temas ou temas de discussão que interessam por demais a todos nós. E nós trouxemos esse semestre o professor Antônio Batista, que é o presidente executivo da Fundação Dom Cabral. O professor Antônio Batista, além de ser hoje o presidente da Escola de Negócios, está entre as 7 maiores escolas de negócio do mundo, ele também tem algo no currículo que a gente também traz para vocês, que ele também já foi professor dessa casa, e ele lá nos idos dos anos 90, não é isso? Gozado, né, Toninho? Depois de certa idade a gente fala em décadas, não mais em anos, foi lá pelos anos 90, ele aqui esteve conosco. Então, assim, a respeito desse tema que a gente traz hoje, e qual que é a relevância? Nós hoje estamos muito mais do que querendo falar de performance de organizações, nós estamos interessados em discutir o resultado da performance das organizações. Nada está legal no mundo onde as organizações vão bem e o mundo em torno das organizações vai mal. Então, assim, entender o sentido que move a missão, o valor e o sentido de ser das organizações no mundo em transformação, talvez seja o tema mais de fronteira que a administração e a gestão de negócios traz hoje para dentro dessa discussão. Então, assim, para nós isso é uma satisfação muito grande, trazer esse tema e entender que as organizações cada vez mais elas desenvolvem um sentido de pertencimento a um mundo em transformação, onde tudo aquilo que acontece impacta a todos e que, como tal, nós temos que entender que as organizações trazem para dentro de si o cuidado com o mundo, com o ecossistema que nos envolve e, sobretudo, com a qualidade de vida que nós promovemos. Assim é que falar de inclusão, falar de um mundo de menores desigualdade, esse talvez seja o grande assunto que hoje
se alevanta dentro do mundo das organizações. De sorte que nós estamos com muita alegria de poder estar aqui nesse momento. Eu vou também convidar o professor Marco Antônio, para com o professor Sandro poderem funcionarem como mediadores nesse evento de hoje. Tá? E passo a você a palavra também, Sandro, para que você conte um pouquinho da história do IC nesse evento com a gente. Tá certo. Bom, agradeço ao professor Schecker pelo convite. Em nome também do professor Max, que é o diretor do Instituto de Ciências Exatas e Informática, né? Agradeço a vocês pela participação, pela presença. E, mais especificamente, o ICEI, a gente, né, tem os cursos da área de tecnologia, né? Engenharia de computação, engenharia de software aqui à noite, ciência da computação, jogos digitais, entre outros. Também a matemática, a física. E a nossa mensagem aqui é da importância que esse evento tem para a formação de vocês. Porque, tecnicamente, a gente está em sala de aula, a gente está aprendendo, né, a todo instante, aprendendo técnica, aprendendo inteligência artificial, aprendendo programação. Mas a gente até conversava agora há pouco, né, o futuro chegou. Né, e toda empresa agora, querendo ou não, ou vai ser daqui a pouco, uma empresa de tecnologia. Agora, nem toda tecnologia ela é capaz sozinha de gerar valor. Então, é importante que a gente entenda essa conexão, o papel da sociedade e das organizações para transformar a tecnologia em valor para o ser humano. Então, acho que essa palestra, esse encontro, tem um papel muito significativo e mais uma oportunidade para vocês aprenderem, além da sala de aula, do modo clássico, né, aqui com pessoas tão renomadas como o professor Antônio está vindo aí falar com a gente. Muito obrigado, professor Schecker. Obrigado, Sandro. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Quer dizer, muito nos honra, né, ter um evento dessa natureza com todos vocês, né? Agradecer também, não só aos que aqui estão presentes também, mas a todos aqueles que nos assistem de forma online. Nós estamos transmitindo de forma simultânea para as 8 unidades, onde o ICEG tem cursos ou ofertas regulares de curso, e para nós isso é uma alegria muito grande viver esse momento. Ok? Pessoal, eu vou convidar o professor Antônio Batista, então, para subir aqui, para falar com a gente, e vou pedir o professor Marco Antônio, então, para apresentá-lo, para que a gente possa iniciar. Eu te passo. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui assistindo novamente essa palestra realizada pelo nosso querido professor Antônio Batista, CEO, principal executivo da Fundação Dom Cabral, uma empresa que o Schecker já comentou sobre ela. É uma pessoa do mundo, está há 34 anos na Fundação. Quantos na direção, professor? 8 anos na presidência da Fundação. Mas, encurtando o que eu preciso dizer, eu tive o privilégio e o prazer de assistir essa palestra, que é o que me fez convidá-lo e falar lá na nossa curadoria, aqui do ICEG e do ICEI, onde ele ministrou essa palestra para um grupo de importantes empresários, um grupo lotado de empresários que assistiram atentamente a tudo que ele falou e, ao final, muito aplaudido devido às relevantes informações que ele nos trouxe aquele dia. Então, achei também importante compartilhar esse conhecimento conosco aqui, com todos vocês, que em breve estarão aí no mercado ocupando posição de destaque. Ao final, pessoal, a gente vai abrir para perguntas, eu vou estar aqui para recebê-las e gostaria que vocês as fizessem para a gente aproveitar bem este momento aqui, tá bom? Professor, muito obrigado pela gentileza de prontamente ter atendido o nosso chamado. Está voltando agora de uma viagem longa, cansativa, certamente está com problema de fuso horário ainda, não é isso? Se precisar, eu trago água para você. Muito obrigado, viu? Boa palestra. Obrigado, professor.
Boa noite a todos. Eu queria inicialmente dizer que é uma grande alegria voltar à PUC, voltar a essa casa que me acolheu aqui como professor Schecker, a quem eu cumprimento, e grande amigo, um grande colega. Tive a oportunidade de lecionar aqui no curso de administração no princípio da década de 90, e o professor Schecker, como eu era novato, chegando aqui, né, estava contando essa história ali atrás, me escalou para 2 disciplinas, uma na sexta-feira, no último horário, à noite da sexta-feira, terminava 10h30 da noite, e outra no sábado de manhã, 1ª da manhã do sábado. Então, o intervalo era no bar, né? A gente passava no bar conversando, e eu tinha que rebolar para poder manter a atenção, né? E eu confesso que as aulas estavam cheias, né? Eu brigava com o som do DCE, já ligado para as festas, mas a turma tinha que ficar até o final. Muito obrigado, Schecker, pelo convite. Obrigado, professor Marco, que representa aqui o Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais, professor Sandro. Muito obrigado. Queria cumprimentar também o professor Zé Luiz Faria, que eu revejo aqui com muita alegria, um decano da PUC e um decano da Fundação Dom Cabral, nosso conselheiro. Aprendi muito a minha vida inteira com os conselhos e as orientações que o professor Zé Luiz Faria sempre nos trouxe. Minhas colegas da Fundação, Hilde e Tatiana, obrigado pela presença. Bem, eu vou procurar aqui, em torno de 40 minutos, reunir um pouco do aprendizado que eu tive, que eu tenho tido, né? Porque o aprendizado não é uma coisa que se encerra, né? Ele é um processo permanente e dinâmico de atualização, mas que eu tive ao longo da minha carreira de aproximadamente 40 anos no campo do desenvolvimento organizacional, do desenvolvimento empresarial, do desenvolvimento de liderança, do desenvolvimento de equipes. Maior parte desse tempo na Fundação Dom Cabral, onde eu já estou há 34 anos. Né? Eu falando um pouco, né, me apresentando, eu sou um filho da administração, né? Eu fiz a escolha do curso de administração, eu fiz a escolha depois do mestrado em administração, eu fiz a escolha do doutorado da administração. A administração não é um acaso na minha vida, foi uma escolha consciente do que eu queria fazer. E quando eu fiz o curso de administração, meus colegas, 1/3 deles tinham os pais, né? Eles eram herdeiros e foram tocar as empresas da família. 1/3 foi para empresas, para serem executivos de empresas. E um outro terço foi fazer concurso público. Eu não queria nada disso, eu não queria ser funcionário público, eu não tinha empresa para herdar dos meus pais e eu não queria trabalhar como executivo em empresa privada. Eu queria a empresa, a organização, o executivo como objeto de estudo, né, como problemática, né, como um problema para apoiar o desenvolvimento, a transformação. E eu fui fazer, então, um mestrado no Rio, ali na Getúlio Vargas do Rio, e ali eu já estava engatando em projetos de consultoria, aulas, etc. Minha carreira prosseguiria por ali, mas eu resolvi voltar para Belo Horizonte, sou natural daqui. E então apareceu essa oportunidade na Fundação Dom Cabral, e lá eu me engajei, fui ficando, né, desenvolvendo a minha vida profissional lá, uma organização que eu tenho uma grande admiração, sobretudo pelos colegas que eu tenho, o aprendizado e a oportunidade que a gente tem, não só internamente, mas, sobretudo, com os clientes, né, com as empresas, com os executivos, empresas de pequeno porte, de médio porte, familiares, empresas de grande porte, multinacionais, setor público, uma grande variedade de experiências que a gente é submetido todo dia ali. Então eu fiz meu doutorado, tive a oportunidade de fazer, eu ia para uma carreira executiva lá dentro, quando eu tive o convite, eu ia para uma carreira acadêmica, docente, quando eu tive o convite para assumir uma posição de direção de uma área enfim, fui gostando, né, acho que foram gostando também, dali eu rodei toda a organização
quando há 8 anos eu tive o grande orgulho, né, de representar a organização, ter o convite para representar a organização na liderança. Eu posso aqui depois, no debate, depois das perguntas, falar um pouco da minha visão, do desenvolvimento de educação executiva também, não é o tema aqui de hoje, mas o que eu queria trazer para vocês é um pouco deste aprendizado, destes 40 anos nessa relação com as empresas e como que isso tem mudado, né? Como os desafios para as empresas, os desafios para os executivos têm mudado e evoluído substancialmente, e eu diria até mesmo radicalmente. É um novo cenário que a gente está enfrentando para o mundo das empresas. Vocês estão começando a carreira, daqui a pouco vão se lançar no mundo corporativo, vão certamente encontrar um mundo corporativo muito mais diferente do que eu encontrei ali nos anos 80, quando eu estava me formando, né? Vamos falar um pouco disso aqui. Porque eu acho que tem uma nova agenda que se impõe, né? Tá seco o tempo, né? Então, tem uma nova agenda que se impõe, que é uma agenda que eu chamo do progresso. Mas eu quero começar essa fala com uma agenda que predominou, a meu ver, no século XX. Não quer dizer que ela está esgotada e excluída, porque a vida não é feita de ous, né? A vida é feita de is, né? As coisas se sobrepõem, que é a agenda da performance. Essa agenda uma agenda fundamental para a vida das organizações, porque dali que ela sobrevive. Nessa agenda da performance, a prioridade é do shareholder, né? Do acionista, do dono, do proprietário. É uma agenda totalmente exclusiva, voltada para gerar resultados, para satisfazer os interesses do acionista. Essa é uma agenda predominante do século XX. O foco é o resultado. O foco é a performance, por isso que eu chamo de agenda da performance. Toda empresa ela existe para atingir resultados desejados, né? De uma maneira muito sintética, eu vou colocar aqui alguns desafios que são comuns a todas elas. Primeiro é esse: toda empresa existe, foi criada para atingir resultados desejados. Desejados por quem? Desejados pelo acionista, desejados pelo shareholder, pelo dono. Resultados, sobretudo, de natureza econômica e financeira. Não apenas isso, mas de mercado de imagens, de tecnologia, de organização, de processo, de gente, patrimônio humano, etc. Mas resultados que são previamente definidos. Aí da empresa que não sabe o rumo dela, para onde ela vai, quais são os resultados que ela quer atingir. Para isso, ela tem que também para ter uma robusta agenda da performance, ela tem que ter uma estratégia, um norte para onde ela vai, claramente definido, que comunique a toda a organização o destino, né? Eu sempre digo, todo colaborador, todo funcionário dentro de uma empresa, ele tem o direito de saber para onde aquela espaçonave está viajando, qual o destino dessa espaçonave, para onde ela está indo, né? Que é dado pelo resultado, que é dado pela estratégia. E o segundo direito é saber qual é a contribuição que eu tenho nesse destino, né? Nessa espaçonave, qual é o meu papel. Mas eu preciso ter uma clara estratégia compartilhada no sistema, né? Todo mundo sabendo para onde que essa organização vai, e com um conjunto de resultados, né? De metas claros, estabelecidos, né, como um sistema de controle de gestão. Para pilotar um avião, eu preciso de indicadores, altitude, velocidade, etc. Uma organização precisa desses indicadores. Parece óbvio falar isso, mas a imensa maioria das empresas que a gente encontra, né, familiares aqui no Brasil, não tem claramente uma estratégia definida, nem essas metas claras. Como é que eu alinho, como é que eu compartilho, como é que eu, né, ganham dinheiro, perdem dinheiro, não sabem por quê. Um segundo elemento que é importante é uma governança, uma boa governança. Porque é a governança que estabelece a capacidade de reinvenção da empresa, da subsistência, da renovação.
do quadro executivo da empresa, da sucessão. É fundamental uma governança, sobretudo em empresas familiares, que tem um processo, muitas vezes, não profissionalizado da sua gestão. Um terceiro elemento importante são os processos eficientes. E aqui, como processo, eu estou simplificando na palavra processo, debaixo dessa palavra eu estou colocando toda a agenda de custo, agenda de marketing, agenda de inovação fundamental, agenda tecnológica, agenda de pessoas, né? Processos que tocam a empresa. A empresa é como se fosse um barco onde ela tem um rumo para ir e 2 remos, processos e pessoas. A organização atinge resultados através de processos eficientes e um time comprometido. Equipes de alta performance, sentimento de pertença e propósitos que são fundamentais para o bom andar, né, daquela organização, daquela empresa. Então, de uma maneira muito esquemática, sintética e simplificada, uma empresa é isso. Uma empresa que tem uma clara estratégia, uma clara visão de resultados, processos eficientes, uma governança estruturada e um sistema, né, gente muito bem desenvolvido, ela vai ter uma performance, provavelmente ela vai ter uma performance bem-sucedida, né? Na maioria dos casos onde a gente encontra empresas que estão em processo de declínio, há uma falha em algum desses elementos aqui que a gente precisa entender. Eu estou aqui, novamente, estou simplificando uma visão do como é que eu vejo a empresa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, que o que predominou nesse mundo da agenda da performance é essa pergunta. A pergunta-chave é qual o tamanho da vantagem competitiva que uma empresa consegue ter em relação aos seus concorrentes. Essa foi a grande pergunta do século XX. A grande pergunta do Michael Porter trazia isso, né? Michael Porter, que foi um guru, né, no campo da estratégia, demos aulas do Michael Porter. Quantas aulas nós demos do Michael Porter? A pergunta básica dele, a frase básica dele é: tão mais robusta será a estratégia, tão mais lucrativa, tão mais robusta será a vantagem competitiva da sua empresa, quanto mais ela se posicionar frente ao seu concorrente de maneira poderosa, né? Então, ele jogava na competição, jogava no posicionamento toda a força da construção de uma vantagem competitiva que a gente sabia que erodia dia a dia, né? Ela diminuía de tamanho, diminuía em tempo, né? Eu construía uma vantagem competitiva, ela era imitada, eu lançava um produto, ele era imitado de uma maneira mais rápida, portanto, eu sustentava essa vantagem competitiva em pouco tempo, né? Então, essa agenda da performance, agenda do resultado, agenda do lucro, né, era a agenda predominante do século XX. Quando a gente abria, né, o livro de administração, o livro de economia, a primeira página, o que é uma empresa, a definição era claríssima. Uma empresa é um agente de produção econômica. Talvez esteja até nos livros até hoje. O que é uma empresa? A empresa é um agente de produção econômica. A empresa não é mais apenas um agente de produção econômica. Ela é um agente de produção econômica, mas ela não é só um agente de produção econômico mais. Hoje, uma empresa é também um agente de promoção do bem-estar social. Eu vou falar por quê. Mas é um agente de promoção. Então, ao dizer isso joga na empresa um outro desafio, uma outra complexidade, um outro papel, né? Por quê? Entra o que eu estou chamando da agenda do progresso, cuja prioridade não é mais apenas o shareholder. O shareholder é um dos chamados stakeholders, não tem uma tradução apropriada para isso, mas seriam os públicos relevantes que estão em torno, que dependem, que influenciam, que sofrem, né, os resultados daquela organização, a influência daquela organização. Vai das comunidades locais aos governos, né, vai dos sindicatos, às organizações sociais, os colaboradores e também os acionistas, né? Hoje o que está na centralidade do negócio é o interesse dos stakeholders, de todos os públicos relevantes.
E ai da empresa que não cuidar dar atenção aos interesses de cada um desses públicos relevantes. O foco, a palavra-chave essa palavra, né, está até um pouco batida hoje, que é essa palavra da sustentabilidade. E sustentabilidade é uma palavra difícil de definir, mas ela carrega um sentimento de que a gente tem que cuidar de algumas coisas, né? A gente não pode tocar um negócio como a gente tocava antigamente. A gente precisa cuidar do futuro do mundo, né? Precisa cuidar, como dizia a pesquisadora, que as outras gerações consigam ter acesso aos mesmos bens e recursos que a nossa geração está tendo. É um olhar de futuro que a sustentabilidade traz, né? E por que isso se impôs na agenda das empresas? Porque o mundo está mudando. Dizer que o mundo está mudando é muito fácil. O mundo sempre mudou, né? Talvez o que tenha mudado agora é a velocidade dessa transformação. Mas o mundo sempre mudou. E depois da pandemia isso ficou escancarado para a gente. O mundo está mudando. Mas o que está mudando no mundo que está impactando a vida das organizações hoje? Eu vejo duas grandes mudanças, né? Nos dois pilares que sustentam a nossa sociedade ocidental, né? Que são a economia e a política, né? A economia e a política. O Marx dizia, né? Tem a infraestrutura, tudo mais acontece a partir dessa infraestrutura, que está dada no modo de produção e no modo da organização das relações de poder, né? Então, a economia e a política estão mudando. Em outras palavras, o sistema capitalista e a democracia, né? A democracia é a representação no mundo ocidental do nosso sistema político. É assim que a gente funciona. No mundo oriental não é tanto assim, mas no mundo ocidental é a democracia representativa, que está em xeque, né? Que está sendo atacada pelo mundo afora, né? E por quê? Porque é um sistema que precisa de evoluções, ele precisa evoluir, ele precisa se aperfeiçoar, né? Isso é inegável. Não existe nenhum sistema político melhor que a democracia, mas ele tem suas crises inerentes, ele precisa de renovação permanente. Então, fica aquele sentimento da democracia representativa, que aquele cara que me representa lá, não exatamente ele me representa, né? E a gente começa a partir, eu acho que vamos começar a partir para experimentações de outros modelos. Por exemplo, os países escandinavos já testam experimentos, já fazem experimentos com a democracia participativa, usando a tecnologia como, né, para capturar o interesse do cidadão de uma maneira mais apropriada, né? Do ponto de vista do modelo econômico, o capitalismo. O capitalismo está em xeque. Se você anda no aeroporto e abre ali na livraria dos aeroportos, todos os livros que você vai olhar ali na prateleira, passa os olhos, capitalismo consciente, capitalismo sustentável, renovando o capitalismo. É só discussão em torno do sistema econômico capitalista. Por quê? Não existe nenhum modelo de produção econômica que trouxe a civilização para um padrão de bem-estar e consumo como o capitalismo nos trouxe nos últimos 200 anos. Mas, como todo sistema orgânico, ele traz suas contradições e ele precisa evoluir. E é isso que está acontecendo, um questionamento sempre, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente aparta, mais a gente separa, mais a gente cria distâncias entre o topo e a base da pirâmide. Isso é inadmissível para o século XXI, esse distanciamento entre a base e o topo da pirâmide. Quanto mais tecnologia a gente traz, mais a gente percebe. Quanto mais adensamento populacional a gente traz, a urbanização que a gente traz no mundo do século XX para o XXI, dos anos 70 para cá, mais a gente convive perto do outro, mais a gente vê as diferenças. E quando a gente vê as diferenças, a gente não aceita as diferenças mais. Não dá para eu subir todo dia para ir trabalhar no carro, do lado esquerdo tem uma favela, do lado direito tem um condomínio de luxo, né? Eu poder acessar certas coisas, o outro não poder acessar.
Então, talvez, no século XXI, isso tá está crescendo como um conflito, né? E no século XXI, talvez, ao final dele, a gente vá, de fato, praticar os ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, que foram escritos 300 anos atrás, né? Talvez ao final do século XXI. Então, são dois pilares que estão mudando. E o que isso tem a ver com a empresa? E eu com isso? Né? O que é a empresa com isso? Porque a empresa está se transformando cada vez mais, porque ela é uma reserva de competência. Porque os governos mundo afora estão falidos na sua capacidade de entregar resultados para a população, as empresas estão assumindo esse vácuo de entrega de resultados. E sobre elas está recaindo, quer queiramos, quer não queiramos, quer concordemos ou não concordemos, sobre as empresas estão recaindo a pauta da sustentabilidade. Então, as empresas estão sendo levadas a entregar uma agenda que não era tipicamente dela no século XX, agora. Então, toda essa discussão de inclusão, você comentou, chefe, inclusão, diversidade, sustentabilidade, meio ambiente, é uma pauta que as empresas estão incorporando, né? E o que eu chamo da agenda do progresso. É importante não apenas entregar resultados econômicos financeiros, lucro para o acionista, e é muito importante, porque o lucro é o oxigênio do sistema, a gente precisa da competição, a gente precisa. O capitalismo existe por isso, né? O Adam Smith, no livro da Riqueza das Nações, ele descreve o capitalismo, ele coloca, quer dizer, o capitalismo traz dois mecanismos que o fazem como ser como tal, que é a distribuição de tarefas, né, a especialização do trabalho, e a competição, e o mecanismo de preço, e a competição, que aperfeiçoa, e traz esse padrão de consumo, esse padrão de bem-estar que a gente tem. Mas o Adam Smith escreveu esse livro, mas ele escreveu um livro também que vale a pena ler, um livro pequeno e desconhecido, que não ficou muito conhecido, que é a Teoria Moral dos Sentimentos, em que ele fala que o homem ele tem um sentimento altruísta de pensar o bem do outro, né? Ele defende essas ideias, ele é um filósofo, defende essas ideias nesse pequeno livro, mas o que ficou conhecido foi A Riqueza das Nações, que também é uma Bíblia, né? Assim, um livro muito importante. Então, eu dizia, é a empresa que está ocupando essa agenda, e dentro dessa agenda ela traz alguns elementos nessas grandes transformações no campo econômico e político. Ela traz algumas discussões que estão fundamentais. A discussão ambiental. Hoje essa pauta ambiental, a pauta do clima, é uma pauta vital, central. Ela vai definir o jogo para os próximos 80 anos, né? Nós vamos chegar ao final do século. Como nós chegaremos ao final do século? Isso vai ser ditado pelas regras que estão sendo definidas no campo ambiental, no campo do clima. A gente tem que estar muito atento a essa pauta, pode falar disso depois, mas isso é fundamental. A questão demográfica, a mudança demográfica que está acontecendo no mundo, a gente está vivendo mais, né? Na Fundação Dom Cabral tem professores que apontam 3 tendências. Uma que que o homem não vai morrer. O homem está se transformando num ser imortal. Tem gente apostando nessa teoria, que a gente vai ser capaz de regenerar o nosso organismo a ponto dele não morrer. Tem uma segunda teoria que fala que o homem vai viver 250 anos. E tem uma terceira que fala que vai viver no mínimo 120. Né? Os pessimistas estão acreditando nos 120. Né? Então, a gente está vivendo mais. A gente vai viver mais. E a taxa de natalidade está caindo rapidamente no Brasil, caiu de uma maneira absurda a velocidade com que ela caiu. Então, a gente não está renovando a população. Então, é conosco mesmo como tem que contar. Nós não vamos mais aposentar, nós vamos até 120, a gente vai ter que ter uma carreira, né, portanto, abrem-se oportunidades para a educação, para o conhecimento, enormes, né, porque o conhecimento é um ativo perecível, né? Dizem que ele se renova a cada 5 anos. Tudo que a gente aprende, tudo que eu aprendi, tudo que eu ensinei na PUC não vale mais nada. No princípio da década de 90, o mundo é outro, a gente precisa, então, aprender constantemente, né? Então, isso terá um impacto
brutal sobre as economias, sobre os governos, sobre as empresas, a questão demográfica. O Brasil já está vivendo isso. A questão social, como eu falei aqui, esse distanciamento criminoso que a gente tem entre o topo e a base da pirâmide, no Brasil a palavra é essa, criminosa. Se a gente é uma das maiores economias do mundo, o FMI nos falou essa semana que o Brasil vai ser já a nona, estamos entre as 10, nós estamos entre as 10 campeões mundiais de desigualdade social. Isso é criminoso, isso é inaceitável, isso é um problema da nossa geração, né? Ter essa distância social que a gente tem num país tão rico, tão bacana, tão inteligente, tantos recursos naturais e humanos como o Brasil tem, né? Então, é uma grande transformação que está impactando a vida das empresas, ela está sendo chamada para discutir esse jogo, está sendo responsabilizada por esse jogo. E no campo das ideias, né? No campo das ideias, as ideias estão se transformando, eu acho que se transformam muito como eu falo, pelo adensamento, né, urbano que a gente vive, a gente troca mais, e também pela tecnologia, que traz aí uma facilidade, um acesso à informação. Então, a informação circula, e na medida que a informação circula com velocidade, as ideias vão se moldando, né, se reaglutinando com mais velocidade. E o novo papel da empresa, portanto, passa a ser de um agente do bem-estar social. Aí da empresa que não cuidar do progresso dos stakeholders, né? Eu acredito firmemente que só sobreviverão no final desse século as empresas que forem socialmente legitimadas. Se elas forem legitimadas pela sociedade. Se a sociedade comprar o propósito, né, a missão, seja o nome que se dê, daquela empresa. Então, ela vai ter que estar firmemente atenta aos interesses dos seus grupos de interesse, dos grupos que estão em volta. Essa é a pauta do século XXI. Faça isso por convicção, a empresa tem que caminhar nesse sentido, seja por convicção, seja por conveniência. Mas o fato é que ela vai ter que desenvolver esse mecanismo. E para nós vai ser mais importante, eu acredito também firmemente, saber quem é o presidente de uma grande multinacional, como a Google, enfim, se a Google existir, como a Microsoft, se a Microsoft existir, do que quem será o presidente dos Estados Unidos. Porque o presidente da Google, do Facebook, vai influenciar mais minha vida do que o presidente do Brasil, da França, dos Estados Unidos. Então, não dá mais para falar apenas dos governos, né? Dos sistemas regulados pelos governos. Tem um agente empresa que é muito importante. Portanto, a empresa tem que cuidar dessa agenda do progresso, uma agenda do progresso que resolva um problema da humanidade. Eu tenho perguntado isso muito aos executivos que eu encontro. Qual o problema da humanidade que a sua empresa endereça, que a sua empresa ataca, que a sua empresa ajuda a resolver? Não é entregar produtos e serviços. É um problema da humanidade. Que problema da humanidade? A ONU já colocou 17, tem 17 problemas que a ONU colocou nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Elege um: a fome, a pobreza, a água, o ar, o clima, o ambiente, etc., o sanitário. Tem 17 problemas para você atacar se não tiver outros, né? Então, eu acho que este é o grande desafio das empresas, e isso abre para os executivos, para as pessoas, um outro grande desafio, porque os executivos foram capacitados, treinados e educados numa agenda que é a agenda da performance, a dar mais e melhor, sendo produtivos, competitivos. É isso que as escolas de negócio ajudaram a formar pelo mundo. A escola de negócio é apenas um elemento de um sistema, né? Pequeno elemento de um sistema, de uma cultura. Mas o que foi aprendido é isso, né? Como que eu performo melhor. Para uma agenda agora que é uma agenda do progresso. Eu também digo assim, o executivo tem 3 papéis que são fundamentais.
primeiro papel é entregar resultados. Isso é inexorável. De novo, tem que performar, tem que dar lucro. Sem lucro, lucro é oxigênio, se não tiver, não existe no movimento da empresa. Mas o segundo papel, um papel importante, que é o papel de equilibrar interesses. Ele é um grande equilibrista ali em cima da corda. Interesses de quem? Dos diversos e cada vez mais diversos stakeholders que rolam em torno da empresa. Mas o terceiro papel, que eu acho que é o mais relevante, que é o de entregar legados, criar e entregar legados para a sociedade. O que você deixa? Qual é a missão? Qual é o propósito da sua empresa e, portanto, o que você traz, né, de valor para a sociedade? Acho que esse é um ponto fundamental. Portanto, os líderes hoje têm um novo papel. Esse papel é de todo mundo que está entrando no mundo corporativo, ou que está nele. E acho que aí tem um grande dilema, um grande mal-estar. Né? Tem um grande mal-estar. Eu percebo um grande mal-estar dos executivos, porque, ao mesmo tempo que eles são cobrados pelos resultados, eles têm ali uma espada no pescoço, né? Tem uma sociedade cobrando um novo papel, né? Mas o que eu acho que está em jogo, está em risco, é a sobrevivência da empresa. Né? Então, acho que eu queria, professor, deixar essa mensagem, quer dizer, de uma maneira muito sintética, essa mensagem para a gente, né? Principalmente que estamos começando nossas carreiras, que a gente vai entrar num mundo profissional diferente do que entramos há 20, 30 anos atrás. As exigências de habilidades, de comportamentos, de conhecimentos, são outras, né, que a gente exigia há algum tempo atrás. Né? Os elementos que uma escola como a PUC, uma escola como a Dom Cabral trazem, hoje são absolutamente diferentes do que eu comecei a minha carreira. E eu acho que esse é o grande barato, né? Essa possibilidade de reaprender, aprender, reaprender, que é muito bacana. Eu falo assim, Deus deu a gente 2 recursos, 2 ativos, vamos chamar de ativos, né? O primeiro é o tempo. Um ativo se esgota. Todo dia a gente perde, escapa pelas mãos. E o outro a gente cresce. Engraçado. Um a gente perde, o outro a gente cresce. O primeiro é o tempo. O tempo se esgota. Né? O tempo, a gente recebe um determinado número de verões que a gente vai viver, se tudo der certo, uns 80, por aí, pode chegar a 120, né? Que a gente vai gastar. Então, a gente tem que usar esse recurso perecível de uma maneira, da melhor maneira possível. Né? Como é que eu uso o tempo? O tempo é o maior, não é o maior porque eu tenho o segundo, mas um dos maiores ativos que a gente tem. Né? A coisa mais preciosa que a gente tem no mundo é o tempo. Né? Como eu invisto ele? Como é que eu uso ele a meu favor? E o segundo recurso é a consciência. Né? E esse se expande. A imaginação ela se expande. Eu aumento a minha imaginação, eu aumento a minha consciência aprendendo. A capacidade de aprendizado ela é infinita para a gente. Né? E é um ativo que ninguém te toma. O que eu aprendi, ninguém toma. Né? Então, aprender é tirar o gênio da garrafa, né? Destampar o gênio da garrafa. Aquele gás sai, nunca mais você volta com esse gênio para dentro da garrafa, não consegue mais, né? É outra camisa, é outro ambiente. Então, acho que a riqueza do que a gente está vivendo, o momento bacana que a gente está vivendo, um momento muito desafiador que o mundo está passando, colocando muitas perguntas, transformações se acelerando aí de uma maneira muito disruptiva, a tecnologia como um dos elementos aí que está trazendo, passando a rasteira, né, nos modelos de negócio. Nenhuma empresa será a mesma daqui a alguns anos, a partir das novas tecnologias que estão surgindo. Esse desafio, ao mesmo tempo, é uma beleza, uma oportunidade que a gente tem de aprender, de reaprender, de errar, de testar. Essa é uma capacidade humana, né, que a gente tem de fazer isso, né, e pensar diferente. Acho que esse é o novo mundo, o mundo do século XXI, um mundo bacana. Eu tenho muito otimismo com a capacidade
humana da reinvenção, né, de uma reinvenção positiva. Acho que a gente está progredindo como humanidade, portanto, também nas empresas. Acho que nós dominamos aí a violência em larga escala. A gente tem muita violência, estamos vivendo uma nessa semana muito grande lá no conflito do Oriente Médio, mas a violência em larga escala, a doença em larga escala, a fome em larga escala, a gente dominou. Quer dizer, o homem é capaz de fazer essas transformações através das suas organizações, né? Mas a gente ainda vive uma agenda do conflito, né? da intolerância, da incapacidade do diálogo. A gente consegue acabar com as doenças, levar o homem à Lua, lançar uma plataforma em Marte, mas a gente não consegue resolver um conflito com o vizinho, não consegue resolver um conflito entre países, né? Mas eu sou otimista, né? Acho que a gente avança em marchas e contramarchas, mas o mundo avança, o Brasil avança. Enfim, a gente pode falar aí no debate aí também de colocar algumas questões relativas às mudanças do Brasil, né? Mas, enfim, professor, era isso que eu queria colocar nesse tempo. Estou aberto aí para a gente bater um papo, como foi projetado, né? Planejado. Obrigado, gente. Parabéns, viu? Excelente, viu? Muito obrigado, professor Antônio, por esse brilhantismo e esse aprendizado que nos trouxe aqui. É uma visão alongada, muita coisa lá na frente para pensarmos e refletirmos. Agora nós vamos abrir para perguntas. Eu tenho algumas interessantes ali que me foram passadas pela internet. O professor Humberto gostaria de fazer uma pergunta, professor? Por gentileza, à vontade. Professor Antônio, é um prazer participar deste momento com o senhor e Obrigado. Muito bem-vindo à PUC Minas aqui. Nós damos uma imensa alegria que o recebemos aqui. E o senhor falou sobre a construção dos legados, né? Aplicado aos líderes, aos executivos, mas vamos trazer para nosso papel como educadores nesse mundo que está se transformando, e isso afeta, inclusive, as instituições de ensino superior. Como o senhor vê que deve ser o papel hoje do professor? Né? Que nós somos de um tempo, eu me coloco junto com o senhor, junto com o professor Schecker, em que nós éramos conteudistas. A gente vinha, explicava a matéria, dava as provas, mas isso não está funcionando mais. Não só os alunos não têm interesse, mas também a gente tem essa sensação de que muitas vezes a gente ensina o nada. Como o senhor vê o papel agora, o nosso papel como educadores nesse novo mundo dentro dessa agenda do progresso? Obrigado, professor. Boa pergunta. Eu começaria dizendo que não é só o executivo que tem que se preocupar com essa questão, né, do legado, né, do seu papel. Eu diria assim, né, a gente tem os 2 dias mais importantes da vida da gente, né? Quais são os 2 dias mais importantes da vida da gente? O primeiro, quando a gente nasce, óbvio, né? E o segundo, quando a gente... Não é quando a gente morre, não. O segundo dia mais importante da vida da gente é quando a gente descobre por que a gente está fazendo aqui, né? Por que a gente veio. Você tem se a gente consegue descobrir, é um preenchimento, né, de um propósito, um sentimento de propósito que enorme, né, que nos traz, né? Então, acho que essa é uma preocupação. No caso das organizações educacionais, eu acho que é um grande privilégio a gente poder trabalhar com a matéria educação, né, porque a educação é a grande transformação de indivíduos, e no nosso caso de organizações e empresas também, mas de pessoas. A educação que transforma pessoas, a educação e o aprendizado que levam à expansão da consciência que eu estava falando, esse é um papel super nobre. E o professor, desde 500 anos, né, o professor tem tido um papel que pouco transformou, o papel de conteudista, dono do saber, na frente dos alunos. E isso vem se transformando de uma maneira muito significativa, e agora, por essa revolução da inteligência artificial, né?
E aí eu acho que a inteligência artificial ela vai ser uma grande revolução para as empresas e para a educação em particular. Muito mais do que os computadores, né? Porque agora a segunda onda da tecnologia aplicada à educação, né? A primeira onda foi colocar computadores, mas colocar computadores em sala de aula nas escolas não fez avançar o processo de aprendizado. Não fez avançar o processo de aprendizado. Curiosamente, não fez, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Né? Foram apenas computadores nas salas de aula. Agora não, agora você tem uma inteligência trabalhando por você. Né? E é difícil, como professor, competir com ela, né? Com a velocidade, com a qualidade, tirando o lixo fora, que a inteligência artificial traz. Né? Eu vejo um papel hoje do professor, um papel relevantíssimo na curadoria do conhecimento. Na curadoria do conhecimento. Porque a informação está aí abundante, disponível e exagerada na frente de todo mundo. Mas o que eu leio? O que é útil para mim? O que é importante para o meu desenvolvimento, para os meus desafios? Então, aí o professor joga um papel importante, né? O papel de ajudar na montagem de um arcabouço de provocações conceituais, práticas, etc., os desafios que o aluno tem. Acho que a inteligência artificial, portanto, vai revolucionar o processo de aprendizado das escolas de todos os níveis daqui para frente. Né? E o professor vai ser chamado para um outro lugar, que, a meu ver, é o lugar da curadoria, né? O lugar da pergunta. O que faz avançar não é a resposta, o que faz avançar é a pergunta. Essa pergunta o professor pode ajudar a construir, ajudar a colocar. Então, acho que, como todas as empresas estão investindo nessa questão, as escolas também estão investindo. Na Fundação, a gente tem investido bastante nisso, fazendo experimentos, tentando trazer a tecnologia para apoiar o professor no processo de ensino. Por exemplo, em disciplinas ligadas a processo decisório, liderança, ajudando em processos de seleção de executivos, um experimento interessante que nós fizemos lá. Um professor, né, pegou os discursos de um político do Trump, né, segredo, os discursos escritos do Trump e entregou para um psicólogo, psicanalista, e pediu para o psicólogo descrever as características ele não sabia que era o Trump, descrever as características daquele indivíduo. Ele escreveu, ele é assim, assado, tal, e jogou os discursos no chat GPT, né? E pediu para o chat GPT descrever a personalidade daquele cara. E bateu exatamente, né? Então, a gente pode usar isso como acelerador, não é um competidor, ele é um acelerador, vou preocupar com outras coisas. Aqui, nós temos aqui contadores, né? Tem muita contabilidade já está sendo substituída pela inteligência artificial, tem muito processo de direitos dos advogados estão sendo substituídos. Isso não significa que vai acabar a função de contador, isso significa que vai acabar o advogado. Isso significa que vão abrir novas possibilidades, espaços e outras profissões também, né? E acho que o papel do professor nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. Eu falou da viagem que eu fiz, eu acabei de chegar do Japão. Eu vi lá uma frase que é conhecida, né, importante, que assim, no Japão, a única pessoa que não abaixa, todo mundo lá tem o hábito do gesto, né, não abaixa para o imperador é o professor. Porque num país... Num país onde não tem professores, não pode ter imperadores. Então, o professor tem uma relevância e continuará tendo, mas com um novo papel. Sobre esse novo papel, só complementando, professor Marcos, é a minha última pergunta para ele, para liberar para todo mundo. Mas, recentemente, num curso que eu fiz, o instrutor disse uma frase, eu queria que o senhor comentasse se concorda ou não. Ele disse o seguinte: você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas sim para alguém que sabe usar a inteligência artificial. Seria nessa linha que o senhor falou? Absolutamente, exatamente. As revoluções tecnológicas que nós tivemos ao longo... A primeira que está acontecendo, nós tivemos várias.
que nós tivemos ao longo da vida mostraram que alguns postos de trabalho se fecham, outros postos de trabalho se abrem. Estava discutindo isso com o professor Sandro ali fora. Coincidentemente, eu li um relatório da McKinsey sobre tendências de tecnologia hoje. E nesse relatório ela diz assim, nos últimos anos abriram 15% de vagas novas e 13% de vagas antigas foram extintas. Então, gerou 15% de novas vagas, 13% foram extintas. Então, é essa troca. A máquina a vapor não trouxe... ela trouxe uma realocação da mão de obra. Então, desemprego para certa mão de obra. Então, a chave é a requalificação permanente da mão de obra. Essa que é a chave. Quem fizer isso mais depressa ganha o jogo. Né? E aí a gente está muito lento, né? O Brasil está muito lento nessa história. A frase, de novo, o bilhete para o jogo é a educação, é o treinamento, é a capacitação, é expandir a consciência, expandir a capacidade de imaginação. Então, eu super concordo com a frase do colega. Professor Sandro quer fazer uma pergunta. É a 38ª pergunta da parte aberta. Tá certo. Não, vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu tenho uma inquietação. E talvez você traga luz sobre isso. Há poucos dias eu estava na internet, num fórum. Não sei, algumas pessoas devem conhecer aí o Reddit, né, uma plataforma, uma rede social. E alguém colocou no fórum a seguinte pergunta. Como que nos dias de hoje alguém tem coragem de ter filho? Eu fui entrar para poder ver, né? E eu fiquei até assustado. Falei assim, bom, mas o que é isso? As pessoas estão falando, bom, eu com uma renda de R$2.000 não consigo ter filho, né? Tem toda uma dificuldade, é muito caro ter filho hoje em dia. E tinha gente falando aquelas coisas, né? Ah, filho dá muito trabalho e tudo. Mas aí eu me lembrei que tinha acabado de ler um livro, né? O Futuro do Capitalismo, esses que tem em bancas, né? Que a gente vê. Mais um livro sobre capitalismo, né? E ali estava abordando muito essa questão, né? Hoje em dia as pessoas elas olham muito a partir da perspectiva delas do bem-estar individual. Então, o casamento não dura muito tempo se a pessoa não estiver feliz, né? Então, basicamente. E aí, no seu slide, você traz a informação da questão da demografia, aspecto demográfico, né? Papa Francisco fala que nós estamos passando pelo inverno demográfico. A gente tinha o quê? Uma mulher tinha mais ou menos 6 filhos, né, há 100 anos atrás, e a previsão para 2030 é 1,6. E aí minha pergunta é no sentido de o que vai acontecer, né? Porque, no meu ponto de vista, ou a gente vai diminuir o número de empresas, né, ou se não, a gente vai ter que diminuir o volume de negócio de empresas se a gente tiver uma questão demográfica, uma queda, né? Eu queria ver a sua perspectiva. Essa é uma questão seríssima, o bônus demográfico, né, o impacto demográfico que os países têm ou deixam de ter, afetam a capacidade de crescimento, geração de renda, distribuição, enriquecimento que a gente precisa. O mundo está ainda, se você pensar geral, ainda está crescendo e crescendo muito ainda, né? A gente está com 6, 7 bi, né? A gente vai chegar a 9. Só que ele está crescendo na Ásia, sobretudo na Ásia, no mundo ocidental é que vem com essas quedas livres, né, de taxa de natalidade. Isso vai afetar a vida da empresa. Acho que isso vai ser compensado, de certa forma, com o prolongamento da vida humana. Né? Prolongamento da vida humana, então a gente vai viver mais, a gente vai trabalhar mais. É a má notícia. Mas é uma boa notícia, porque se o trabalho tem significado, por que eu tenho que parar de trabalhar? Né? Meu pai aposentou com 57 anos. Né? Eu espero trabalhar até 80, pelo menos. É uma outra visão. Fazendo o que gosto, né? Evidentemente, tem que ter um nível de satisfação com o que você faz. Então, acho que parte disso é compensado pelo prolongamento da vida. Então, a gente vai trabalhar mais. Nos Estados Unidos, você encontra várias funções no supermercado, as companhias aéreas, etc., que são sexagenários trabalhando ali e com alta produtividade. Né? Então, a gente vai viver mais e melhor. Então, acho que parte do problema da perda do bônus demográfico será compensada pelo prolongamento da vida humana, que abre para nós uma grande oportunidade do lifelong learning, né? Do aprendizado ao longo da vida. Então,
Lá na Dom Cabral, por exemplo, a gente tem programas agora do pré-carreira até o pós-carreira. A gente preocupava só com a carreira. Agora tem do pré-carreira, meninos de 17, 16, até o pós-carreira, porque o pós-carreira, qual carreira? Que pós é esse? A carreira continua, né? Então tem atividades para lá. E parte vai ser substituída pela tecnologia. Acho que a tecnologia ela vai, sobretudo, em tarefas que são tarefas repetitivas, né? A tecnologia vem ocupar esse espaço rapidamente, né? Toda essa conversa das empresas de tecnologia, do customer experience, as empresas de tecnologia roubaram essa expressão do customer experience. No fundo, o customer experience é trazer mais tecnologia na interação com o cliente e tirando o funcionário, facilitando a compra online, né? Tudo online, com menos gente, né? Então, acho que são dois efeitos que se equilibram, mas novos postos de trabalho serão gerados. Para isso, precisa de qualificação, precisa de conhecimento. A gente não pode parar de estudar, né? Porque a gente vai ser sempre desafiado a aprender coisas diferentes. Tudo está aprendendo aqui hoje, professora Liliane, é lixo daqui a 5 anos. Estou exagerando, provocando. Mas a gente vai ter que aprender, o que é bom, né? Porque tem mais oportunidade de ensinar, mais professores, né? Precisamos de novos conhecimentos. Mas, de novo, lembrando a estatística, 15% dado, né? 15% de jobs, de empregos criados, 13% destruídos. Então, tem um saldo, vejam que tem um saldo positivo, né? Aí. Agora, de novo, a perda demográfica ela é bem ocidental. A Índia não vive isso. A Índia ainda cresce com uma taxa de natalidade altíssima, o que é bom para ela, que vai fazer a produtividade, o fator demográfico aumentar a produtividade de um país como a Índia. Ela vai ser o 3º PIB do mundo já e não demora muito, né? E aí vem junto Bangladesh, vem junto Malásia, vem junto os tigres asiáticos, os tigres menos, mas vem, sobretudo, os países de grande população jovem. Disruptura, né, professor? Quebrar para construir, né? Isso. Muito bem. O Schumpeter já dizia da destruição criativa, né? Um elemento fundamental do capitalismo, né? A destruição criativa. A eterna estar incomodado com as coisas como elas estão, né? Destruir para criar. A gente costuma dizer o seguinte, né, que a informática, de um modo geral, ela quebra para construir. Tem que mudar, né? Professor, tem algumas perguntas interessantes aqui. Vamos nesta aqui primeiro. Oswaldo Maurício Oliveira. A competitividade das empresas do século XXI será pela via do ESG? E como elas devem priorizar esta pauta? Totalmente, Oswaldo. Essa é a pauta que vai trazer sobrevida, né? Perenidade e crescimento. Eu encerro, aliás, os slides aqui, eu acho que eu não passei todos, mas eu encerro minha apresentação dizendo que o futuro empresarial é saber equilibrar a agenda da performance com a agenda do progresso. Não é ou, né? É e. Né? Como que eu continuo tendo uma altíssima capacidade de entregar resultados, ser competitiva, ser produtiva, isso é uma pauta permanente, mas com uma capacidade de também gerar progresso e portanto, ser sustentável e perene para o futuro, né? Então, volta ao que eu falei. As organizações que vão sobreviver no futuro são as organizações que a sociedade conferir legitimidade para elas existirem. A gente está vendo aí muitas empresas no Brasil que entraram em crise, tiveram algumas empresas que a sociedade abraçou, e outras empresas que a sociedade não abraçou, né? Então, é disso que eu estou falando, né? A sociedade vai ser uma parceira fundamental na competitividade, portanto, na sobrevivência e na perenidade da empresa, né? Como criar essa pauta? Essa pauta ela virá, como eu falei, ela virá por convicção
ou ela virá por conveniência. Os dois caminhos. Quem não entrar nela, a pauta ESG, né, para usar uma palavrinha da moda, ambiente social e governança, né, ambiental, social e a governança, quem não entrar nessa agenda, ela está fora do jogo. Né? Como criar essa agenda? Educação, conscientização, mobilização, formação de novos líderes. Né? A gente está vivendo no mundo uma grande crise de instituições, né? Todas as instituições estão em crise, a igreja, a empresa, os políticos, todas as instituições do mundo estão em crise, e a gente tem uma grande crise de liderança, né? Gente que é capaz de construir diálogos. Aí tem um problema que a gente está vendo no Oriente Médio, um problema de diálogo, de falta de intolerância, capacidade de um líder ali emergir para poder trazer, né, se colocar nesse papel de resolver conflitos, de resolver problemas. Então, como construir, mais uma vez, pela educação. Só a educação salva. Né? Só a educação, só a conscientização, a mobilização é que vai fazer o mundo corporativo entrar na pauta da ESG para valer. Conhecimento transforma, né, professor? É claro que transforma. Assim, é claro que é um momento, sempre um movimento de marchas e contramarchas. Avança 2 passos, recua 1, avança 3, recua 2, mas é um movimento para frente. O mundo vinha, né, as multinacionais vinham numa pauta da ESG intensa na última década. E a guerra da Ucrânia, eu percebi muitos movimentos de retrocesso. Né? Assim, um mundo muito preocupado com as cadeias produtivas globais, como é que eu me mantenho. Voltou para a agenda da performance, como é que eu me estruturo, como é que eu mantenho, como é que eu garanto suprimento de materiais, equipamentos, etc., meus mercados. E abandonou um pouquinho a pauta da ESG nesse momento do conflito. Na hora que o conflito surgiu, você volta para a zona de conforto. Né? Mas eu acho que é o passinho para trás para dar 2 para frente. Né? E aqui no Brasil a gente tem a pauta social, é a nossa pauta do ESG aqui no Brasil, para mim, a pauta social, ela é relevantíssima, talvez não seja tão importante na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Para nós ela é uma pauta central e a pauta também ambiental. Né? Na verdade, há uma discussão de colocar a ESG como um mecanismo de compliance, mitigação de risco, porque uma empresa, quando ela afeta a sua performance e resultado, ela afeta o social, por consequência, né? E se isso está, muita gente tem muita crítica nessa pauta da ESG, muita gente criticando as empresas que estão entrando como uma maquiagem, entrando de uma maneira apenas para se posicionar bem no mercado financeiro, acesso de capitais, etc. Não tem problema, está ainda na visão da conveniência, não tem problema, pelo menos está praticando. Né? Como é que a gente tira da conveniência para a convicção, para praticar genuinamente? Né? Aí tem um grande trabalho a ser feito na conscientização nos fundos de investimento globais, nos acionistas, nos conselhos de administração das empresas, porque o executivo tem sido um lobo solitário, sendo pressionado por cima e por baixo, e por fora da sociedade também pressionando. É a mudança. O professor, aqui tem uma pergunta interessante, porque o senhor falou de liderança aqui, e a Isabela Leandra, ela faz a seguinte pergunta: qual é a importância da diversidade e inclusão no contexto da liderança do século XXI? E como os líderes podem promovê-las nas organizações? A diversidade ela não é apenas uma pauta da moda, né? A diversidade ela traz riqueza de pontos de vista, né? Ela traz visões diferentes, experiências diferentes do mundo, que é o que a gente precisa para solucionar problemas complexos, desafios complexos como a gente está vivendo. A gente precisa de visões diferentes do mesmo fenômeno. Então, quem traz isso é um grupo heterogêneo de pessoas, né? De gênero, de raça, de opção sexual, enfim, de gente que tem visões diferentes, tem experiências, tem lugares de fala, existências diferentes. Essa fala também é
lugar de fala, uma palavra, uma expressão da moda hoje. Essa expressão lugar de fala, ela surgiu nos anos 60, nas manifestações lá da 68, né, Paris, na França, com o existencialismo francês, do Sartre, né, que era o grande filósofo da época lá. O Sartre dizia isso: um homem é a sua existência, o que forja a nossa identidade é o caminho que eu percorri, portanto, a minha existência, a existência que me faz. Então, todo mundo que subia para fazer um discurso no político, lá nas manifestações de 68, fala assim: eu vou contar o meu lugar de fala para vocês entenderem a minha posição. Porque o meu lugar de fala traz uma experiência que não é a sua, um ângulo de visão que não é a sua. Somado, isso é muito bom, né? Então, ainda que muitas vezes a diversidade, a pauta da diversidade está meio na moda, meio aplicado como modismo, de uma maneira inadequada, ela é, de novo, por conveniência, ela é muito importante, né? Ela é muito importante, ela é muito relevante. As empresas do futuro vão ser muito mais ricas nas suas decisões, na sua criatividade, seus processos de inovação, tão mais diverso o seu ambiente de trabalho for, né? Como colocar, de novo, é um trabalho missionário, divulgação, pressão, né? A sociedade está botando muita pressão de fora para dentro, né? A Bolsa de Valores já coloca indicadores de diversidade nas empresas, já mede as empresas, então você vai ter acesso a capital mais barato se você tiver claramente um processo de diversidade. Mulheres na direção executiva, mulheres no conselho, negros, tudo isso está sendo metrificado, né? Para ser. Isso vai fazer uma transformação, já está fazendo uma transformação na vida das empresas, né? Excelente, professor. Nós estamos chegando ao nosso limite de horário, os nossos queridos alunos terão uma sequência de aula. Eu gostaria de agradecer, sinceramente, a sua presença, a sua palestra brilhante para nós, ter dedicado esse tempo depois dessa viagem longa. Para nós foi muito bom, foi muito rico. Acredito que a opinião de todos aqui para isso. Então, em nome da PUC Minas, professor Schecker, vou agradecê-lo por essa oportunidade que nos deu. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos pela paciência. Não quero atrapalhar as aulas de ninguém, que voltem para o segundo tempo aí das aulas, mas, mais uma vez, manifestar minha alegria de voltar a essa casa, que eu tenho muito orgulho de ter pertencido e ainda pertencer, meu coração está aqui. E o que eu desejo a vocês é muito sucesso, continuem aprendendo, estudem muito. Só a educação salva, só a educação transforma. A gente é o que a gente aprende estudando. Não parem aqui, mas levem muito a sério o curso, façam suas escolhas. Tem uma vida profissional pela frente aí muito bonita. Eu tenho certeza que a PUC terá uma contribuição relevante, né, no sucesso profissional que vocês vão ter. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor. Parabéns. Muito obrigado, viu? Obrigado. Parabéns, professor.